Lucas capítulo 18, onde o tema da mensagem é: devemos sempre orar. Devemos sempre orar. Quer dizer, é algo que é preciso ser feito todo dia, todo instante. É algo que não pode deixar de ser feito. Devemos sempre orar. Somos necessitados de oração. O ser humano é necessitado de oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que não tem uma oração que te abençoa mais do que a tua oração. Não tem uma oração que vai te abençoar mais do que a oração que tu fizer. Tem gente que fala assim, chega para a gente e fala: "Oh, ora para mim, eu estou necessitado de muita oração." Elas falam: "Eu estou necessitado de muita oração." Mas só que ela não entende a necessidade que ela tem de sempre orar. Ela cobra a oração do outro por ela, mas ela não entende que a oração que abençoa a vida dela, que não tem nenhuma oração tão forte quanto a oração que ela vai fazer, que ela faz. Ela não consegue entender isso. Por isso o tema da mensagem: devemos sempre orar. Tem que existir oração na tua vida, tem que fazer parte, a oração tem que fazer parte da tua vida. A tua oração tem que existir, querido. A tua oração tem que existir. "Ah, fulano, ora para mim isso aqui." A tua oração tem que existir. Ela precisa existir. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz: "E falou-lhes uma parábola para este fim." Jesus disse isso: "de que os homens devem sempre orar e não desmaiar." Quer dizer, esmurecer, desanimar, esmurecer. Jesus diz que os homens devem sempre orar e não desmaiar, ou seja, não esmurecer. Há uma necessidade. Você tem uma coisa que você não pode desanimar, desmaiar ou esmurecer, é na oração. Você é uma pessoa que precisa de oração. Você, o ser humano, é uma pessoa que necessita de oração. Você sabia que toda casa, todo corpo humano é uma casa? Todo corpo humano é uma casa. E Jesus diz que essa casa deve ser chamada casa de oração. Nessa casa deve existir oração. Nessa casa deve existir oração. A oração tem que fazer parte da tua vida, tem que se tornar teu hábito. A oração para você deve ter um hábito. Você tem que ter o hábito de orar. Você precisa ter o hábito de orar. Quando a pessoa está em oração, ela está orando, ela está permitindo o Espírito Santo direcionar ela. Ela está permitindo a direção de Deus na vida dela. Ela está permitindo o manifestar da glória de Deus quando ela está orando. Quando ela está orando, porque quando ela está orando, quando a pessoa está em oração, ela está dando liberdade para uma interferência de Deus, para que Deus venha intervir em favor dela. Quando a pessoa ora, ela permite Deus intervir. O rei, os céus intervir. Os céus intervir. Há pessoas que sempre diz: "tenho tanto para fazer em muito pouco tempo." Tem tantas pessoas que dizem assim: "eu tenho tanto a fazer em muito pouco tempo. Por isso deixa com muito pouco tempo para orar." Você já viu alguém falando assim?
Olha, a minha vida é tão corrida, tem tantos trabalhos para fazer, tantos afazeres para fazer, que eu tenho pouco tempo para poder orar ou rezar, como a pessoa fala. Tem muita gente assim, querido, que está tão envolvida em muitas coisas que está com pouco tempo para poder orar ou rezar, como ela faz. Você é uma pessoa assim, Você é uma pessoa também que está assim, que usa esse termo, esse argumento, que tem tanta coisa para fazer e o tempo é curto que você acaba que não tem nem tempo para orar? Você é assim? Você é esse tipo de pessoa? Essa pessoa é você? Isso está acontecendo com você? Então de manhã a pessoa diz, então de manhã eu oro apenas 5 minutos, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. Eu simplesmente só prostro e levanto. Porque tenho sempre um dia ocupado, e isso é muito... querido. O argumento dela é, o meu dia é muito ocupado, sempre ocupado. Você sabia que é um grande erro que você comete? Isso é um grande erro, você proceder dessa forma, isso é um grande erro que você comete. Queridos, você nunca pode, você nunca pode, se tem uma coisa que você nunca deve fazer na sua vida, é pular ou reduzir o tempo de comunhão com o Senhor. O seu tempo de comunhão com o Senhor, você não pode fazer isso. Você não pode pular, você não pode reduzir os seus tempos de comunhão com o Senhor por outras coisas, querido. Reduzir o seu tempo de comunhão com o Senhor para poder resolver outras coisas, para usar esse tempo para resolver outras coisas. Isso é um grande erro que você comete. Você não pode fazer isso. Coisas que você acha que é tão importante. Eu quero que você entenda, querido, que a sabedoria, ela orienta, ela é força necessária para o sucesso. Vem do Senhor. Lembre sempre disso, querido. Você precisa lembrar sempre disso. Que a sabedoria, ela orienta, ela é força necessária para o sucesso sempre que vem do Senhor. Você precisa lembrar disso. Isso é algo que vem do Senhor. Quando você tem tanto para poder fazer e precisa orar, querido, quando você precisa orar, na verdade, quanto mais você tem para fazer, deixa eu dizer uma coisa para você, quanto mais você tem uma missão para fazer, aí é que você deve orar. Quanto mais você tem afazeres para poder realizar, aí é que você deve orar. Porque se você não ora, o diabo frustra seus afazeres. E é exatamente isso que está acontecendo. O diabo está frustrando os afazeres do povo. Está frustrando os afazeres do povo. Tem gente que levanta de madrugada para ir trabalhar, vai dormir tarde. E você olha para a vida dela, você não vê resultado do trabalho dela. Adiantou o quê? Ela parar de orar e dedicar ao trabalho? Ela não vê fruto de todo o trabalho dela. Eu quero dizer para você, quanto mais você tem trabalhos para fazer, aí é que você deve orar, porque Satanás, ele não quer ver as pessoas trabalhando, ele não quer ver, aliás, ele quer que as pessoas plantem, semeiem e nunca colha o fruto do seu trabalho. Se você não orar, querido, será frustrado. A Bíblia fala do povo de Israel, que plantava, semeava todo ano, e na época da colheita, os midianitas desciam e levavam tudo embora. Imagina aí, eles trabalhavam duro o ano inteiro, na hora deles colher os frutos, está lá em Josué, no livro de Josué, quando chegava na hora deles colher os frutos, quem colhia os frutos eram aqueles que não faziam nada, não trabalhavam, os midianitas, levavam embora, largavam eles sem trigo, sem nada.
E aí? Você trabalha, mas o diabo está a levar seu dinheiro nos remédios, na farmácia. Você deixa o tempo, você não faz tempo para oração, para comunhão com Deus através da oração, porque oração é quando você ora, querido, você orando, você vai praticar comunhão com Deus. Você dedica o seu tempo para trabalhar e tira o tempo de orar, os seus momentos com Deus, mas aí o resultado do seu trabalho está aí tudo na farmácia, está aí nos prejuízos. Hein? Você precisa entender que a sabedoria, a comunhão, a sabedoria, a orientação, ela é força necessária para o sucesso e vem do Senhor. A sabedoria para você ter sucesso naquilo que você faz, ela vem do Senhor. A orientação que você precisa, ela vem do Senhor. Deus é o único que pode nos orientar. E se você não gosta de orar, como que Ele vai te orientar? Se você não gosta de ler a Bíblia, como que Ele vai te orientar? A Bíblia é a orientação de Deus para você. E quando você está orando e meditando a palavra, você está permitindo Deus te orientar, o Espírito dele te orientar. Se você não ora, se você não medita, como que Ele vai te orientar? Como que você será orientado, querido? Lembre sempre disso. E quanto mais você tem algo para fazer, querido, aí que você precisa orar. Você vai precisar de orar nesses momentos. Porque você vai necessitar de ajuda. Quanto mais você está tendo algo para fazer, é que você está precisando de ajuda espiritual, que é a ajuda que vem de Deus. Da ajuda espiritual, que é a ajuda que vem de Deus. Para você alcançar resultados, querido, num período mais curto e da melhor forma. Você precisa compreender isso. Hein? Então, em vez de você sentir cansado, sabe? Em vez de você se sentir desanimado, ocupa-se com a oração. Procura ocupar-se com a oração, vai orar. Porque uma pessoa que ela é sábia, querido, ela sempre vai dizer, ela sempre vai entender a importância da oração. Uma pessoa que é sábia, ela vai entender a importância da oração nos projetos dela. Ela vai entender a importância da oração nos projetos dela. Ela vai entender a importância da oração no casamento dela. Ela vai entender a importância da oração no trabalho, no local de trabalho dela. Uma pessoa sábia, ela vai entender isso. Ela vai entender a importância da oração na viagem que ela está a fazer. Ela vai entender a importância da oração. E por mais que ela tenha trabalho para fazer, uma pessoa sábia, ela vai dizer: eu tenho tanto trabalho para fazer, que preciso dar mais tempo à oração. É assim que acontece. Uma pessoa sábia, é isso que ela vai fazer. Eu tenho tanto trabalho para fazer que eu preciso dar mais tempo para oração, ou seja, eu preciso orar mais. Porque a luta é espiritual, querida. A luta é espiritual. O diabo trabalha para fazer com que o seu trabalho seja infrutífero. Ele trabalha para que o trabalho das tuas mãos não tenha resultado. Abra seus olhos, meu irmão. E quando você ora, querido, você vai receber um impulso na sua energia, ou seja, você vai receber o impulso de Deus. É como se algo renovasse dentro de você, seus ânimos, suas forças, sua energia para realizar o trabalho aumenta. Sua inspiração, você começa a ter inspiração. Sabe, você começa a fazer algo com velocidade.
Você começa a fazer com velocidade. Meu irmão. Você precisa fazer isso, meus queridos. Você precisa fazer isso, meu irmão. Tens necessidade de fazer isso. Então, ore. Ore. Não desanime. Não desanime. Faça isso em nome de Jesus. Porque você tem necessidade de orar, de fazer com que a oração faça parte de tua vida. Se tem uma coisa que tem que fazer parte da sua vida, é a oração. É a oração. Coloca a oração nos seus projetos. Coloca a oração nos seus sonhos. E quando você faz, você tem mais energia para realizar. Você tem mais ânimo. Você tem mais ânimo. Em nome de Jesus. Como que está a sua situação, querido? Como que estão seus projetos? Estão frustrados? Como que está a sua vida? Você que está aí ouvindo esse rádio, a situação que você está vivendo, está boa ou está ruim? Não está legal, né? Não está indo bem, né? Está tendo interferências do mal? O mal está interferindo, está frustrando? Você está passando uma luta danada para sustentar? Para poder sustentar o que está acontecendo, para manter na sua vida? Vai para a oração. Você precisa sempre orar. Em nome de Jesus. Faça isso. Faça isso em nome de Jesus. E você verá que vai ser diferente. Você verá que vai ser diferente. Tá certo? Em nome de Jesus. Então Jesus, ele disse que os homens devem sempre orar e não desistir. Ele quis nos dizer que nós devemos saber que fomos feitos para orar, querido. Nós fomos feitos para orar. E é algo que Deus construiu dentro do sistema humano, querido. É algo que Deus construiu dentro do sistema humano. Você precisa entender isso. É a oração. Então, quer dizer, por outras palavras, haverá sempre a necessidade dessa comunhão espiritual com Deus, que é a oração. Então, através da comunhão, da oração com Deus, a Deus, nós podemos ser edificados, encorajados, direcionados e obter a misericórdia. Entenda isso. Você poderá obter mais graça, intervenção do Senhor nas suas circunstâncias. Você não só deve orar, querido. Você não só deve desejar orar, mas você tem que orar. Que tem gente que só deseja, mas não ora. Você não pode ter apenas o desejo de orar. Você tem que orar, você tem que praticar. A oração tem que existir na tua vida. Não porque nós estamos exigindo ou precisando de um milagre, mas orar para nós estarmos numa relação amorosa com o verdadeiro Pai Celestial, com o Senhor.
o Deus amoroso, o Deus misericordioso. Faça isso na sua vida, tá? Em nome de Jesus. Faça isso. Porque você precisa disso. Não orar só para obter nada, uma bênção, um milagre, mas para a comunhão, para uma relação amorosa com o Pai, em nome de Jesus. Tá certo? Então deixa eu orar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero apresentar o copo com água que está diante do rádio. Que o teu poder esteja nessa água, Senhor. Tua virtude para curar, libertar, restaurar. E que todos, ó Deus, que beberem desta água, Pai, que sejam mais abençoados. Eu oro por cada ouvinte, por essa pessoa que acompanha essa pregação. Eu oro, Senhor, por esse estado, oro por esta nação. Eu oro pela causa do Evangelho, para que o Senhor abençoe e dê mais graça. E que nesta manhã, todo o poder das trevas, que tem agido para tirar o tempo das pessoas de orar, de buscar comunhão com o Senhor, todo o poder das trevas que tem interferido para fazer com que as pessoas não tenham tempo de ter comunhão com o Senhor através da oração, não tenham tempo para orar. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo eu ordeno que todo mal saia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Beba dessa água, querido. Sejam abençoados. Para a glória de Deus. E lembre-se, vai orar. Quanto mais você tem trabalho para fazer, mais você precisa orar. Pega isso daí em nome de Jesus e você verá resultados diferentes, sucesso em tudo que você fizer. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Um ótimo final de semana para você. Eu espero você ainda hoje no culto para nós cultuarmos a Deus juntos. Fique na paz. Tchau, tchau.